Olá a todos, a todas. Eu sou a professora Auxília Afonso, a Caqui, tá? Estou coordenando o MINTER pela Universidade Federal de Campina Grande e junto com a Carol Pescatori, que é a coordenadora acadêmica pela UNB. E eu estou aqui hoje como professora da disciplina Seminários em Arquitetura e Urbanismo. E dentro do segundo bloco da gente, que é voltado para abordagens de pesquisa, tá? A gente está fazendo uma série, né, com convidados do programa para falarem sobre suas experiências, né, pegando um recorte para trazer para os alunos, nossas alunas, conhecerem e outros também interessados na pesquisa arquitetônica e urbanista como um todo. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Rômulo pela disponibilidade, né, no dia de semana, à noite, depois de uma jornada diária, né, pesada, certo? Está aqui com a gente, Rômulo, muito obrigada. E eu tenho certeza que essa conexão vai ser super produtiva. Eu, antes de passar a palavra para o Rômulo, eu vou fazer duas coisinhas. Eu vou apresentar o Rômulo para o pessoal, tá certo? E depois, de uma forma bem rápida, apresentar os alunos para a gente começar esse diálogo, tá bom? Bom, Rômulo José da Costa Ribeiro é professor associado da Universidade de Brasília, professor no curso de graduação no campus Faculdade UNB Planaltina, FUP, e no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, PPG, FAO, UNB, e no mestrado acadêmico do programa de pós-graduação em transportes, tá? E também está no mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos da Unesp, com a UNB. E ainda no curso de especialização em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística, do programa de pós-graduação da FAO, UNB. Rômulo é geólogo pela Universidade de Brasília, em 1999, é mestre e doutor em arquitetura e urbanismo, 2003 e 2008, respectivamente, também pela UNB. Então, a UNB está na veia, né, Rômulo? Bom, dito isso, eu vou passar, e eu peço que os alunos, por favor, acendam, liguem suas câmeras, tá? Para eu apresentar e cada aluno, né, dar aqui um oi para o Rômulo, tá certo? Deixa só um pouquinho aqui. Vamos começar por Ana Lídia, que está com a câmera aqui já ligadinha. Ana Lídia é a nossa representante, é a representante aqui da turma, né, Ana Lídia. E a Ana trabalha, o projeto dela é voltado para conforto, Rômulo, certo? Outro que está aqui com a câmera ligada já é o Gustavo, certo? O Gustavo também aqui vai trabalhar na área de sintaxe espacial, mas está aberto, Rômulo. E esse é o que está muito interessado em fazer a ponte contigo, certo? Já temos conversado sobre, e o Gustavo, ele veio da orientação do Mauro, o professor que trabalha com espaços urbanos e com sintaxe espacial, certo? Marcos Formiga está aí, por favor, para ligar a câmera, gente. A Helena Campos, certo? A Adina trabalha com patos, na parte de projetos, certo? Deixa eu ver mais quem. Gabriela Brasileiro vai trabalhar patrimônio, certo? Quem mais? Lauane vai trabalhar com Caicó, no Rio Grande do Norte. A gente tem alunos aqui que vão trabalhar Paraíba, Pernambuco, né? Vários estados, certo? Mirella
que vai trabalhar com cinemas em Campina Grande, do Art Deco, certo? Então, será que eu esqueci alguém? Mirela, Lauane, Helena, Gustavo, Gabriela, Ana Lídia, Adna, certo? Que estão aqui com a gente. Eu peço depois, por favor, que as alunas e os alunos liguem a câmera, porque eu acho importante essa conexão para a gente, né, interagir melhor. Tá joia? Então, eu passo, então, Rômulo, a palavra para ti, certo? Para você fazer sua apresentação, e agora é contigo, tá bom? Opa, Caqui, obrigado, né? Obrigado a vocês, né? Tá aqui é muito bom estar aqui nesse momento, né? Eu já vou pedir desculpa se eu der algumas tossidas. Aqui em Brasília, nós estamos há quase 7 meses sem uma gota de água, então tá seco absurdo aqui, como a gente diz, Seco, né? Nossa. né? Pra vocês terem uma ideia, agora, meu medidor de umidade aqui na mesa está dando 25% de umidade agora à noite, deu uma melhoradinha. Meu Deus. Tem que ficar com aquele aparelho, né? O tempo todo. Nossa, eu vi no jornal que realmente está muito seco, sem chover, É, né, Rômulo? nós já estamos, já está com a previsão de chuva essa semana, nós já estamos há quase 7 meses sem chuva, né? Então, para quem é da região, a gente sempre acontece, né? Mas só para Uhum. vocês terem uma ideia, e como isso afeta, inclusive a questão da percepção do espaço, do planejamento, nós chegamos a ter 9% de umidade semana passada, aqui em Brasília, né? E batemos 3 vezes seguida recorde de temperatura. Então, assim, é uma questão que vai trabalhar com questão de conforto, né? Então, são impactos muito fortes, com tendência a cada vez aumentarem, né? Então, aproveitando, né, que aqui começou a me apresentar, só comentar mais, né, umas duas coisinhas aí, né? Assim, o que um geólogo está fazendo aqui, né? Que cai de paraquedas aqui na arquitetura, né? Então, assim, eu me formei na graduação em 99, fui trabalhar, né? E eu sou da área de análise espacial, sou da área de geotecnologia, sempre fui. Mexo com isso desde 94, no início da graduação, então tem mais de 30 anos que eu estou na área de análise espacial. E meu pai era arquiteto urbanista, né? Foi do governo, do Distrito Federal, trabalhando muito na parte de planejamento urbano. E ele virou para mim um dia e falou assim: por que você não leva essa parte de análise espacial para a parte de planejamento? Ninguém faz isso aqui. E não tinha isso na arquitetura da UNB naquela época. E aí eu fiz uma proposta ousada para o mestrado, e aí o meu mestrado foi o primeiro na arquitetura da UNB, utilizando geotecnologia. O meu doutorado foi o primeiro na arquitetura da UNB, usando geotecnologia. Então, assim, eu abri essa área, né, eu tenho, né, a satisfação de dizer que eu iniciei essa área dentro da arquitetura da UNB, né, sendo pioneiro nisso. Hoje tem vários colegas que mexem em mestrados e doutorado, então, assim, muito bacana utilizar esse ferramental. E foi daí que eu entrei para a área de arquitetura, e principalmente, né, utilizando várias ferramentas de análise espacial, mas o principal que eu comecei a focar desde aquela época foi a questão da sintaxe, que me chamou muita atenção. Tá? Não sei se todos conhecem a questão de sintaxe espacial, mas eu vou mostrar imagens, vou mostrar umas coisas aqui daqui a pouco para vocês, só por questões ilustrativas, né? Mas a minha ideia sempre foi cruzar as informações, né? O que a gente faz na área de geotecnologia. A parte de sintaxe sempre foi muito uma análise, apesar de numérica, muito mais qualitativa do que quantitativa no início dela. Por mais que os cálculos gerassem um monte de linhazinha colorida, com um monte de valorizinhos, né, acaba se concentrando muito mais na variação de cor do que na variação de valor. Essa que era a grande questão. E eu falei, poxa, mas tinha que ser mais do que isso. E aí eu fui desenvolvendo técnicas de cruzamento disso com dados censitários, com dados ambientais. Aí no meu mestrado eu cruzei com dados censitários, comecei ali, né, justamente para dar suporte à aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade, que tinha acabado de ser lançado, né? Então, assim, eu entrei para o mestrado em 2001, defendi em 2003,
O Estatuto da Cidade foi lançado em 2001, então estava assim, naquele momento, naquele rebuliço, o Estatuto da Cidade. Eu falei, então por que a gente não tem desenvolvido instrumentos para utilizar o Estatuto da Cidade, usando geotecnologia, usando sintaxe? Eu fiz uma proposta bem interessante, né? E no doutorado eu ampliei um pouquinho mais. No doutorado eu falei, se eu resolver desenvolver um índice espacial de qualidade de vida urbana, utilizando desde a parte de sintaxe, a parte da questão do conforto térmico, a parte da questão ambiental, a parte de índices, né, de inclusão e exclusão socioespaciais, tem muita coisa ali para propor uma nova forma de se avaliar a questão de qualidade de vida urbana, mas uma forma que fosse replicável a partir de dados dos TENS. Então, a proposta que eu fiz, assim, já existiam vários indicadores de qualidade de vida, né? O mais famoso era o de Belo Horizonte, desenvolvido em 2002, foi super famoso na época, como um dos melhores índices de qualidade de vida urbana. Só tinha um problema de Belo Horizonte, ele era tão bom, tão bom, tão bom, que eu dava para fazer uma vez, você não ia fazer nunca mais, que era tão complexo, sabe? Você não ia refazer aquele índice. Ninguém ia levantar aquilo tudo que foi levantado no índice de Belo Horizonte de novo, no IQV de BH. Eu falei, poxa, mas tem que ser alguma coisa que possa ser replicada no tempo, para que você possa aplicar em outros locais. Então, a ideia do doutorado foi essa. Né? Eu desenvolvi meu doutorado, tal, foi bem bacana, utilizando muito a parte de sintaxe e justamente cruzando as coisas, porque eu não consigo, eu até brinco, né, no nosso grupo, né, de sintaxe, né, que eu não consigo ser um sintático puro, que trabalha só com sintaxe, sabe? Eu tenho que misturar com outras coisas, com imagens de satélites, com bancos de dados espaciais, eu preciso ver aquilo cruzando com outras informações para que possa subsidiar a tomada de decisão. No final das contas, é isso. Né? Hoje, por exemplo, dentro das minhas disciplinas, né, na graduação, eu sou professor não na graduação da arquitetura, mas eu sou professor na graduação em gestão ambiental na universidade, e minha disciplina é gestão ambiental urbana e regional. Então, é uma disciplina onde eu trabalho muito essa questão do planejamento, da história do planejamento, depois a questão do planejamento, de elementos que envolvem planejamento urbano e ambiental, né, com os alunos de graduação. E na pós-graduação, basicamente, minha disciplina é de geotecnologia aplicada. Né? Agora eu estou saindo do mestrado de transportes, né? Sexta-feira tem uma defesa de uma mestranda minha, ela vai defender, eu vou pedir o desligamento, porque eu vou para outro programa. Né? Eu vou para o programa de pós-graduação em ciências ambientais, trabalhar com novas tecnologias aplicadas a estudos urbanos e ambientais. Né? Um programa que me chamou mais, me atraiu mais, eu falei, não, então agora eu vou dar uma migradinha nessa parte aí. Sempre utilizando a parte de tecnologia. Eu sou muito da área de tecnologia, eu gosto disso, eu acho que é um ferramental fantástico para a gente utilizar em qualquer uma das áreas que a gente queira utilizar. Né? Então, acho que quanto mais a gente se apropria desse ferramental, não importa a área que você está trabalhando, você começa a ter ganhos com isso. Né? Então, inclusive, das disciplinas que eu estou preparando já para o ano que vem é justamente uma utilizando inteligência artificial para análises ambientais, de planos ambientais, né? Para quebrar um pouquinho desse medo que as pessoas têm de utilizar a questão de inteligência artificial. Vou só falar, usa que é legal, né? Tem ganhos interessantíssimos aí, né? Se você souber utilizar. Eu costumo muito dizer que qualquer tecnologia ela é boa se você sabe utilizar. Se você não sabe, ela serve para o bem, serve para o mal, pode não servir para nada, pode ser um peso de papel. Então, né, a gente tem que aprender com aquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver a apresentação aqui. Eu não sei se eu vou direto para a apresentação, acho que eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, depois a gente pode até entrar na questão da apresentação, mas acho que não é o caso. Mas, assim, a questão hoje que a gente fala, por exemplo, para quem não é de sintaxe, né, vamos dar esse foco aqui hoje, o que é sintaxe? Né, espacial, teoria da sintaxe espacial. Né? Então, é um modelo que foi desenvolvido, né, na década de 70, a primeira publicação surge na década de 80,
né, querendo justamente modelar o circular urbano para poder entender melhor. Então, ele é um sistema de modelagem, no final das contas, é um sistema de modelagem. Né? E como todo sistema de modelagem, ele é um sistema simplificado. Todo sistema de modelagem ele simplifica a realidade. Só que a parte de sintaxe, ele começa a analisar a estrutura, vamos dizer, mais formal da cidade. Então, a malha viária da cidade, a partir de uma série de grafos, tem uma forma de construir isso, de forma a entender, né, desde como o comprimento das vias, número de conexões que essas vias têm, mudanças de direção que essas vias têm, mudança de angulação que essas vias têm, como é o circular na cidade, onde é mais fácil e onde é mais difícil você circular na cidade. No final, é uma tradução do índice mais clássico da sintaxe, que é o índice de integração. Então, onde é que é mais fácil circular e onde é que é mais difícil circular em função do formato da via, da estrutura dela. Então, se eu tenho vias muito longas, com muitas conexões, são vias preferenciais, são vias de mais fácil circulação, é mais fácil você chegar e sair delas. À medida que eu vou entrando na cidade, vou me aprofundando, eu começo a chegar naqueles bairros, principalmente bairros mais periféricos, com menos organização, eu vou ter vias mais curtinhas, mais quebradas, então, assim, com mais mudanças de direção o tempo inteiro, que tornam aquilo ali mais difícil você circular, mais difícil de você entender aquele espaço territorialmente. E a gente começa a chamar de espaços menos integrados, ou espaços mais segregados em relação à sintaxe. Então, esse foi o primeiro índice clássico, vamos colocar. Depois foram surgindo mais cálculos, mais índices, né? Por exemplo, um dos mais novos que o pessoal tem usado muito é o índice de escolha, baseado nisso, baseado nas conexões, baseado em todo o conjunto. Qual é a preferência de escolha do usuário? E é interessante porque quando você faz esse cálculo de escolha, né, e você depois começa a cruzar com dados reais, né, o modelo costuma acertar entre 90% e 95% das escolhas das pessoas. Então, isso é muito interessante nesse modelo. E, normalmente, né, a gente pega as vias mais integradas, são aquelas que coincidem, normalmente, com vias de grande ligação ou vias de concentração de grandes comércios. É justamente onde as pessoas querem ir, querem passar. E é justamente onde o comércio quer ficar, onde as pessoas passam. Quer dizer, né, uma coisa puxa a outra. Então, se tem muita gente que escolhe ali, o comércio também quer ficar ali, porque ele quer ser visto. E aí, isso tem sido feito não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, isso tem batido muito nessa questão das escolhas. Né? E aí tem outros índices, né, como o índice de integração normalizado, né, que tenta ajustar melhor, refinar isso por segmentos, melhorando o resultado. Vou mostrar alguns resultados aqui para vocês, né, para que se possa ter cada vez melhor este modelo. Então, a ideia do modelo de sintaxe, né, é um dos livros, inclusive, do Bill Hiller, que é o pai dessa teoria, né, Bill Hiller e a professora Juliane Hanson, né, são os dois pai e mãe dessa teoria, né, o Bill ficou mais famoso, né, do que a Juliane, mas é o trabalho dos dois, né, mostrando que, sim, ele tem um livro que chama O Movimento Natural, né, uma teoria do movimento natural. Então, a sintaxe ela trabalha com esse movimento natural pelas escolhas. Então, um exemplo, né, aquele que eu estava falando, se eu tenho muitas vias, são todas quebradinhas, toda hora muda, eu tenho inflexões, toda hora muda, uma coisa que ele fala assim, as pessoas evitam essas vezes, porque tem um outro cálculo dentro da sintaxe, que é o de inteligibilidade, como a gente entende aquele ambiente. E ele está ligado à nossa percepção do espaço. Então, se eu olho uma via longa, eu consigo ver ela a grande distância, eu me sinto mais seguro, é uma via que eu vou escolher. Agora, se toda hora muda de direção, eu olho, eu não sei o que está ali virando da esquina, aí eu chego na outra esquina, eu não sei o que está na outra esquina, quer dizer, eu começo a evitar aquele espaço, porque um espaço, ele é pouco compreensível, ele é pouco, aí vou usar o termo inteligível, e ele é um espaço que acaba gerando medo. Então, as pessoas acabam evitando esse espaço, escolhendo aquele que eu consigo ter, aquele compreensão do espaço, da via, do território, na questão de segurança. Então, é um outro tipo de índice que tem dentro da sintaxe, inteligibilidade,
né, espaços visuais, espaços convexos, espaços... Então, tem muita coisa interessante dentro disso, e que mostra justamente essa questão das escolhas, né, que as pessoas fazem, e é um instrumento muito interessante na área de planejamento. Eu estava com um aluno de mestrado aqui em Brasília, ele é do governo aqui do Distrito Federal, e ele justamente estava trabalhando no novo plano diretor de mobilidade. E uma das coisas que ele estava trabalhando é justamente integrar a sintaxe dentro de um modelo no governo para tomada de decisão sobre os investimentos, sobre mudanças relacionadas à mobilidade. Infelizmente, ele teve que parar o mestrado, né? Deram um cargo de confiança para ele, ele falou, professor, não estou conseguindo nem respirar, eu vou ter que parar o mestrado, porque eu não estou conseguindo levar duas coisas. Falei, é uma pena, porque é um rapaz assim, fantástico. Eu falei, não, mas aguarde e você volta, não desiste não, porque a ideia de botar isso de fato como uma normativa dentro do governo é muito interessante para tomar decisão. Até eu tive um outro aluno de mestrado, né, que inclusive ele, né, fez uma análise da sintaxe aqui do Distrito Federal cruzando com as linhas de ônibus do Distrito Federal para verificar, olha, as linhas de ônibus de fato passam nas vias mais integradas do Distrito Federal, as vias de maior circulação, de maior tendência. Ele chegou, se eu não me engano, a cerca de 60% de coincidência, o que é muito bom. Claro que os ônibus eles têm que fazer entrada, eles têm que fazer um certas circulações, mas mostrando que 60% dos ônibus estão circulando justamente nas vias de maior integração. Não é? Então, mostrando que é um ferramental interessantíssimo para isso. Né? Tem estudos clássicos, se vocês forem olhar, né, na Bartlett School of London, que é justamente, né, a universidade onde Bill Hiller começou esse estudo. Eles têm vários, né, laboratórios de sintaxe lá, estudos publicados, né, de intervenções urbanas em Londres, em mediações, e mostrando a efetividade disso, né, no circular. Eu lembro que tem um estudo em Londres, né, numa praça, né, Trafalgar Square, numa praça super famosa em Londres, que, se eu não me engano, ela era uma praça que era de difícil acesso. As pessoas não entravam na praça, elas davam a volta. E eles propuseram fazer escadas em alguns pontos específicos, a partir de análise de sintaxe. Aí fizeram as escadas. Aumentou a circulação em mais de 90%, o pessoal cruzando dentro da praça por conta dessa forma de acessibilidade, criando uma nova vida na região daquela praça, uma praça tão famosa em Londres. Né? Então, existem vários estudos mostrando justamente esse processo de intervenção, resultados positivos. Claro que, como o modelo, né, ele é um modelo baseado muito na questão geométrica, a gente também tem que olhar a coisa com certo cuidado. Não é simplesmente o resultado bate, não, agora beleza, me deu o resultado, vamos analisar isso baseado em outros dados, em entrevistas, em entendimento do território, entendimento do comportamento das pessoas. Né? Não dá para pensar, ah, não, tem uma via muito integrada, vou dar o exemplo de Brasília, né? Muito integrada aqui, muito boa, que chama Épia, corta o Distrito Federal todo, de fora a fora. Na verdade, ele conecta o Sudeste e o Nordeste, passando do Distrito Federal a Épia. Né? Então, de um lado você desce para o Sudeste, do outro lado a gente vai para Bahia, Fortaleza, né? E do outro é São Paulo, Belo Horizonte. É uma via imensa. É ótimo, se é uma via de alta conexão, alta integração, eu vou botar uma ciclovia ali para as pessoas usarem. É uma boa ideia? Parece, né? Só que é uma via que não passa em nenhum local residencial. É uma via de grandes instituições e grandes comércios. Sabe? Não é uma via onde você está em conexão com moradias. A gente usa muito, mas a gente sai das áreas residenciais, entra nela, depois sai dela e volta para as áreas, sejam residenciais ou dentro da cidade. Por isso, fala assim, a gente tem que olhar os resultados com cuidado, para pensar, analisar. Né? Eu vou mostrar alguns dados aqui, alguns resultados. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Eu já deixei preparada. Deixa eu ver se isso aqui dá para mostrar algumas coisas aqui. Tá, mas isso aqui eu vou deixar para depois.
Então, eu vou pegar este daqui, vou compartilhar uma tela com vocês, que aqui vai marcando meu tempo, porque eu sou de falar até não poder mais. Mas eu vou te deixar à vontade, porque eu estou aprendendo horrores. Eu não sabia bolhufas de táxi espacial. Eu agora acompanhando essas palestras, eu estou fazendo um curso paralelo Minter também, porque cada palestra, né, cada pessoa que vai falar, a gente vai. Isso é muito bom. Com e eu já estou certeza. aqui com as conclusões, já estou com as dúvidas. Eu imagino o Gustavo ali, que deve estar assim, porque o negócio do Gustavo são as vias de Campina Grande. Eu digo, que vias? Eu fico perguntando, que vias? O que tu vai fazer com essas vias? Né? E você falando aí... Gustavo, eu acho assim que você deve estar ansioso com essa fala do Rômulo. E também muito legal, assim, enquanto o Rômulo compartilha, isso que ele falou, né? Do uso de tecnologias e da inteligência artificial, usando corretamente essas ferramentas, né? Eu acho que é uma tendência mesmo. A gente não deve ter preconceito do uso delas, desde que sabendo usá-las, né, Rômulo? Exatamente. Se eu só mudar de browser aqui, eu não tá vendo. Mas é exatamente isso. A gente tem que entender o uso. Porque se a gente fica com medo da tecnologia, a gente, na verdade, vai ficando para trás. Porque sempre vai ter alguém que vai estar usando. Né? Então, assim, eu acompanho muito, né, esse desenvolvimento, e o que a gente vê, por exemplo, hoje, na China, a questão da inteligência artificial, já é curricular em ensino fundamental. Está vendo? Exato. Né? Então, eles querem que a criança aprenda isso, para quando ele se tornar um adolescente, se tornar um adulto, ele seja um profissional, que aquilo seja natural para ele. Sim. Eu soube também que na Europa já estão também aplicando, a Universidade de Sevilha, várias. Agora, é como aquela coisa, né? A gente tem que saber para que usar e como usar. Exato. Né? Não é ficar reverberando pura e simplesmente. Faz um artigo para mim sobre isso, não é assim. Não. É? Criar parâmetros, saber dialogar com ela, né, Rômulo? Exatamente. É você entender a lógica, entender o que perguntar, como perguntar, porque como a pessoa perguntar. fala, mas a resposta dá muito errado. Eu falei, olha, é porque você perguntou direito. Porque ela está respondendo em cima do que você perguntou. Assim, o que você pergunta? É a mesma coisa que eu falo na geotecnologia. Quando eu dou aula de geotecnologia, eu falo muito para os alunos, falei, gente, o computador, ele vai fazer aquilo que você está pedindo. Ele ainda não está com capacidade para dizer, não faz não, que está errado. Ele vai te dar uma resposta. Você tem capacidade de analisar a resposta e saber, olha, está boa, está média, está ruim, não, isso não corresponde com a realidade. Se a gente não faz desse jeito, é aquele negócio, eu sempre vou dizer que o sistema é ruim, o sistema está dando errado. Eu falo, não é bem assim que o sistema está dando errado, mas você está perguntando de uma maneira correta para o sistema. A mesma coisa vale das nossas modelagens, né? Então, assim, vamos ver se agora vai. Agora vai. Agora está abrindo. Está abrindo, né? Tá. Está abrindo aqui para mim também. Acho que vocês já estão vendo, pelo menos está aparecendo para mim. Né? Estão conseguindo ver a minha tela aqui? Sim. Joia. Então, isso daqui foi um projeto que eu coordenei, né? A parte, né, toda de modelagem de dados, né? A gente fez, nós chamamos de Área Metropolitana de Brasília, tá? AMB, como vocês estão vendo aí.
não é uma região metropolitana. Tá? Por quê? Existe uma leve diferença conceitual, que é o seguinte: a região metropolitana é uma região que ela é institucionalizada, existe uma lei de criação. Né? Então, a área metropolitana, ela é uma região mais, vamos dizer, funcional. Ela não é institucionalizada, ela não é criada formalmente. Até porque, né, o Distrito Federal, a gente tem uma questão aí, que nós não somos um estado. Então, esses municípios que vocês estão vendo aí com essa borda preta são do estado de Goiás. Então, pela lei, né, de criação de regiões metropolitanas, tem que ser municípios adjacentes do mesmo estado. Então, a gente já poderia criar uma região metropolitana. Com o Estatuto da Metrópole, teve uma mudança, houve uma brecha, na verdade, que permitiria isso. Tá? Mas uma brecha ali, você tem que criar, tal. Mas eu não vou entrar em questão, porque eu fiz muito tempo parte mesmo do Observatório das Metrópoles, né? A Lívia e o Demóstenes coordenam aí, né? Campina Grande. Eu coordenei Brasília por 15 anos. Aí depois de 15 anos eu falei, chega, né? Tem protocolo, né? Já deu, né? Então 15 anos já é bastante tempo. E aí estou focando meus estudos em outras áreas. E esse aqui foi um estudo que a gente fez na região metropolitana. Né? Então, a gente tem muitos dados locais, né, dos municípios, local de trabalho, aqui são os municípios da região metropolitana. E aqui, né, a gente tem toda a malha sintática, o sistema fica um pouquinho lento, porque ela é muito pesada. Né, para todos os municípios da região metropolitana, mais o Distrito Federal, né, mostrando aí essa dinâmica, essa construção, né, da sintaxe espacial. Né, vou dar mais um zoom aqui, para vocês verem mais um pedacinho. Depois eu vou entrar no município para mostrar, né, essa representação. Né? Então, você tem os eixos das vias, cada vez que a gente vai aproximando, isso vai detalhando mais dentro do sistema. Né? Então, a gente passa, né, deixa ele terminar de carregar o Distrito Federal, está vendo? Demora um pouquinho para carregar, nós estamos falando aí em cerca de 140 mil segmentos de linha para ele carregar aqui, por isso que demora. Né? Então, um volume muito grande de segmentação, né, que está feita aí. Então, esse é todo um sistema interativo que a gente criou, né, mostrando aí essas variações, né, principalmente na questão de mobilidade. Então, a gente olha destinação de local de estudo, local de trabalho, né, a população que está sendo visível aqui. Então, tem todo o Distrito Federal. E aí eu vou pegar um município que é muito importante aqui, do município dormitório, tá, nosso aqui, que é o município de Águas Lindas de Goiás. Deixa ele carregando ali, né, o município de Águas Lindas. Aí vai ficar mais fácil da gente observar isso aqui. Então, esse material está dentro, né, do site do nosso grupo de pesquisa. Né? Tem que atualizar muita coisa dentro do grupo de pesquisa, não estou tendo tempo de atualizar isso com outros projetos. Né? Então, está aqui Águas Lindas. Para vocês terem uma ideia, né, Águas Lindas, no censo de 2000 ou 2010, eu não vou me lembrar, foi o município do Brasil que teve maior crescimento percentual populacional do Brasil. Então, é um município periférico, tá? Um município bastante violento. Vocês podem ver aqui a questão da sintaxe, tá vendo? A base da sintaxe é essa visualização. Quanto mais vermelho, significa que é mais integrado, as pessoas escolhem, são as áreas mais quentes, de maior escolha. Quanto mais azul, quando azul mais escuro, são as áreas menos integradas no sistema. São aquelas áreas que eu tenho vias menores, são aquelas áreas de mais difícil acesso, onde as pessoas normalmente tendem a não a circular menos. Né? Basicamente, você chegar na sua casa,
Não é uma via de grande escolha ou de grande circulação. Só que aqui nesse sistema que vocês estão vendo aqui de Águas Lindas, a gente juntou com vários dados. Por exemplo, né, tá aí a população, você vê a manchinha aqui, né? Aí tem, né, só para vocês terem uma ideia, isso em 2018, que era o dado da época, né? Esse trabalho foi iniciado em 2016, quase 58% da população que trabalha no município trabalha no Distrito Federal. Então, eles se deslocam todo dia para o Distrito Federal. Quase 58% dessa população. E se desloca para onde? E aí a gente pegou e foi criando aqui, né, as nossas linhas de desejo, linhas de deslocamento, baseado nos nossos dados. Então, vou pegar aqui os de trabalho. Vou ativar aqui o de trabalho. Então, vocês estão vendo aí, né, variando a espessura, o deslocamento dessa população no Distrito Federal para cada uma das regiões administrativas. Né? Então, se a gente pega essa aqui mais grossa aqui, que sempre fica um pouco lento na hora da projeção. Não, ele pegou o do C. Eu quero esse aqui. Peraí, vamos pegar aqui. Esse aqui, que ela é a mais grossa que você tem. E o que a gente observa ali? Das pessoas do município de Águas Lindas se deslocam para trabalhar no plano piloto de Brasília, 18.420. Quer dizer, todo dia, de toda a população que vem, 18 mil vão para o plano, nós chamamos para o plano piloto. Isso só desse município. São 12 municípios que geram um fluxo gigante para o Distrito Federal. A gente pode pegar linhas menores, como essa daqui. Ó. Então, para o RA de Sobradinho 2, vão 65 pessoas. Isso para trabalho. Eu fiz para estudo, para buscar unidades de pronto atendimento na área de saúde, para clínicas, não é? Para a gente entender. Opa, o Zoom mexeu aqui. Então, como essas pessoas se deslocam, né, saem do seu município e vão para o Distrito Federal. Para vocês terem uma ideia, né, quem mora em Águas Lindas e tem que vir para o Distrito Federal, em média, gasta só numa, eu chamo de uma perna, né, só numa direção, em torno de 3 horas por dia com trânsito, sim, o tráfego normal. Então, você vai sair de manhã para vir trabalhar, 3 horas de viagem. Isso sem acidente, sem problema. Se você põe acidente, você pode botar 4, 5, fácil. Fácil. Porque é uma via única, só que assim, essa via vai ligar Águas Lindas, vai ligar o município de Bastos, que é Santo Antônio Descoberto, vai ligar, e aí vai tudo afunilando para chegar no Distrito Federal. Quantos quilômetros, Rômulo? Olha, de não é muito... para o plano piloto? Olha, não é muito, assim, nos nossos parâmetros aqui, não é uma coisa muito longa, não. A gente calcula aproximadamente entre 60 e 70 quilômetros, mais ou menos. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Isso todo dia, assim, esse é o normal, sabe? Porque eu falo assim, mas é só esse fluxo? Não. Eu estou juntando de outros municípios que eles vão afunilando e vão entrando numa via única, porque são poucas entradas para o Distrito Federal. Então, eles vão entrar ali pela BR-060 e vão chegar pela 050, 060 e vão lá. Então, todo mundo está entrando por ali, daquele lado. Por isso que tem essa sobrecarga, né? E a gente tem uma alta concentração de emprego, que é um outro fator, que eu não vou discutir aqui, que é na área do plano piloto. E aí, dos outros municípios, a maior parte também está indo para lá. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a população no plano piloto de Brasília, Asa Sul, Asa Norte, gira em torno de 209 a 210 mil pessoas. O fluxo diário de pessoas para lá para trabalho gira em torno de 800 a 900 mil pessoas dia. Né? Até um colega brinca, né? A gente dorme com 200 mil e toma café com 1 milhão. Sabe? Todo dia. Então, o fluxo é monstruoso.
É E é impressionante, unidirecional. né, Rômulo? É. Impressionante. Agora, me diz uma coisa, eu também fiquei curiosa, Rômulo. Essas 3 horas, é só ida ou é ida e volta? Só ida. Depois Só tem mais, ida. depois tem mais 3 para voltar. 6 horas por dia para fazer esse percurso. Exatamente. Só com a mobilidade. Só com mobilidade. E esse dado que você está dando é alarmante. É. A população do plano piloto, 200 e poucos mil, e recebe 800, 900 mil por dia, Por dia. é muita coisa, viu? Realmente. Então, assim, isso tem a ver com o que a gente fala de planejamento, porque isso é caracterizado pela forma que a cidade tem e pela funcionalidade que a cidade tem. Então, tudo isso fez com que essa altíssima concentração de emprego, porque, assim, quem são os dois grandes empregadores aqui no Distrito Federal? O governo federal e o governo distrital. Então, além de você ter as pessoas que moram aqui no Distrito Federal e se deslocam para o plano piloto para trabalhar, você tem toda a população do entorno que também faz isso. Né? E, assim, a área central ela é tombada, né, pelo patrimônio, desde 1987, um tombamento que está em risco, há muitos anos está em risco de perder o tombamento, né, pela descaracterização, né, do ideário modernista. Né? Então, tem vários problemas que a Unesco aponta direto, de tempo todo, falando assim, olha, está perdendo nisso, está perdendo naquilo. Né? Então, a Brasília está na lista vermelha da Unesco, né, para perder o tombamento, porque não está cumprindo os parâmetros lá. Então, é uma área que você não adensa. Tá? Então, as Açores do Norte, quem conhece, sabe que é uma área de baixa densidade. Então, tudo adensa do lado de fora, vamos dizer assim, do plano piloto. Então, todo mundo vai lá para dentro. Porque por não ser uma área densada, por não ser, e está muito próximo dos empregos, é uma área altamente valorizada. Você vai ter, assim, locais ali que o metro quadrado varia entre 9 mil e 50, 60 mil reais o metro quadrado. Então, você compra um apartamento, às vezes, de 100 e poucos metros quadrados por 2, 3 milhões de reais. Sendo que com isso você poderia comprar, né, um terreno de R$ 2.500 numa área nobre, que é o Parkway aqui, né, poderia comprar no Lago Sul até, se você quer, que é o bairro mais nobre de Brasília, você compra por 2, 3 milhões de reais, você compra um terreno ali de 1.000 metros quadrados no Lago Sul. Só que um apartamento de 100 e poucos metros quadrados vai custar a mesma coisa. Então, assim, o desenho da cidade, o projeto da cidade, a lógica funcional da cidade faz com que a gente tenha poucas entradas, uma altíssima concentração de circulação e gere engarrafamentos cada vez mais críticos. Nós temos um dos maiores índices de relação passageiro-carro do Brasil. Assim, é São Paulo, Rio e Brasília. A gente está chegando a quase 2 pessoas por veículo em Brasília. Ou já passou disso, se eu não me engano. Então, assim, é quase 2 pessoas por veículo em Brasília. Um índice altíssimo. Né, e que afeta diretamente a mobilidade. É quase assim, né? Se todo mundo tirar o carro da rua, o carro de casa, ninguém sai, ninguém anda em Brasília. Esse é um fato. E esse desenho, né, a sintaxe, ela ajuda a gente a começar a entender. Deixa eu só desligar essa camada aqui né? Então, quando a gente for pegar esse exemplo aqui de Águas Lindas, né, quando a gente olha esse desenho aqui, do eixo central que conecta o Distrito Federal, que é esse aqui, ó, que eu estou passando o mouse, os outros em volta, né, que estão conectando ali, aqueles vão ficando cada vez mais segregados. Eu começo a pensar, como é que eu replanejo a minha mobilidade, tanto interna quanto externa, quanto conexão externa? Como é que eu posso rever isso, reestruturar isso, até para melhorar a circulação dentro da própria cidade? Né? Onde é que eu vou pensar em localizar empregos, linhas de ônibus, escolas, para que seja de fácil acesso?
Não adianta eu querer pegar naquela área azulzinha e querer botar uma universidade ali, pô, mas fica tão difícil de chegar. Será que vai dar certo? Vou montar um comércio ali. Será que meu comércio vai dar certo? Se as pessoas não conseguem chegar ali? Ou vai ser só aquele comércio a gente tem muito aqui, no Brasil inteiro, né? De porta de garagem, que eu abro para vender alguma coisa ali para minha comunidade. Né? E acaba virando isso, porque assim, você não tem fluxo para gerir o caixa, vamos colocar dessa forma. Então, como é que eu repenso a minha reestruturação? Já disse, eu estava dando aula, eu dou aula no campus central da universidade, né, que é o campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte, e dou aula em outro campus da universidade, que é o campus UNB Planaltina, que é no noroeste do Distrito Federal, tá? Bem na saída do Distrito Federal, né, em direção ao Nordeste, que vai pegando o Noroeste, vai subindo para o Nordeste, né, vai estar o posicionamento dele aí. Então, esse campus ele é muito interessante porque é um campus de ponta, assim, de ponta na saída. Então, é um campus de difícil acesso. Né? Para vocês terem ideia, da minha casa para lá são 55 quilômetros. Né? Uma hora, sem trânsito, eu gasto uns 50 minutos para chegar lá. Sem trânsito. BR e tal. Né? Põe a musiquinha e vamos embora para a faculdade, né? Para o dar aula. E o governo está fazendo uma série de obras, segundo ele, de mobilidade. E aí eu mostrando para os alunos, olha, o governo está ampliando a via, né, que a gente, para chegar aqui em Planaltina. Aos alunos, vocês acham que isso vai resolver? Os alunos, eu acho. Você não vai resolver, não. Vocês estão tudo iludidos, não vai dar nada certo. Ela falou, que é isso, professor? Eu falei, gente, é uma via de alta circulação. E aí, o clássico diz o seguinte, né, eu faço uma comparação muito com comprimido de dor de cabeça. Né? Todo mundo já teve dor de cabeça, não já? Aí você toma um comprimido, aí passa, não passa? Passa. Ela volta, não volta? Aí você toma outro comprimido, não toma? Aí passa. Aí você toma outro, aí passa. Não fica nesse ciclo? Qual que é o problema aí? Você está tratando, assim, você está tratando o problema em si? Não. A dor de cabeça é sintoma, não é problema. Então você não está tratando o seu problema. Por isso a dor de cabeça sempre volta. E aí você toma o comprimido. Ampliar a via é exatamente isso. É você querer tratar o sintoma e não o problema. Ela vai funcionar durante um tempo, mas logo vai estar de novo sobrecarregado. Porque quando você amplia a via, você está dizendo para todo mundo o seguinte, venha com seu carro, tem espaço para ele andar. Aí todo mundo vai sair de carro. Você não está resolvendo o problema. Não é? Então, o problema de mobilidade teria que ser analisado de uma outra forma. Se é uma via de conexão, tá, tem outras formas de se pensar, de se planejar isso. Né? A sintaxe mostraria justamente essa conexão chegando, né, na cidade de Planaltina, assim como outras áreas do Distrito Federal. É uma área isolada, é uma área segregada. Né? Quer ver, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Né? Então, para quem não conhece Brasília, aqui ó, é o campus da UNB Central, é o campus da UNB Asa Norte. Vou dar um zoom só para vocês darem uma olhadinha. Dá até para ver aqui, ó, tá vendo? Aqui é o Instituto Central de Ciências, né, o famoso minhocão. O famoso minhocão, né, Rômulo? Exatamente, é o minhocão, como a gente Ou como ele é conhece. enorme, não é? Ele toma essa área toda. A UNB, ela tem uma área muito grande. Isso aqui tudo, ó, isso aqui aí desce para cá, não tem as quadras de esporte, tudo isso aqui é o UNB, onde eu estou passando mal. Né? Tudo isso aqui é o UNB. Aí desce para cá, que a pessoa da educação física é aqui. Então, é um campus muito grande. Tá? Campus muito bonito, né? Projeto do Niemeyer, tem várias obras de arte, é bem interessante. Então, ele está aqui. Planaltina, aí a gente sai daqui, pega essa via aqui, aí pega essa via aqui, aí vamos embora. Passa por Sobradinho, aí vamos embora. Passa por aqui, aí vamos embora. Aí a gente começa a chegar no campus aqui, ó. Olha a distância que eu pesquisar, dá mais ou menos 30, 35 quilômetros do campo central.
É uma cidade satélite. Ainda chama cidade satélite, Rômulo? Não. Nós Não tivemos usa um, mais essa terminologia? não, nós tivemos um governador que foi eu esqueci o nome dele agora. Ah, Ele, ele editou uma lei, né, colocando que não era para chamar mais de cidades satélites e só de regiões administrativas, de forma sim. que elas têm vida própria, então não seriam cidades satélites, todo um discurso, Então, mudou, hoje chama-se. regiões administrativas. As cidades E são satélites, quantas regiões administrativas? hoje são 34 e estão discutindo a Nossa, 35ª. nossa, e cidades satélites eram menos, né? Eram 14, se eu não me engano. Eram 19, só que cidade satélite era, 19. assim, era tipo como se fosse um apelido, não era uma coisa É. oficial. Sempre foram regiões administrativas, né, o termo Ah. oficial. Só que aí ele botou mais oficial ainda, editando essa lei, publicando essa lei, Ô, Rômulo, né, outra nomenclatura que eu lembro, não sei se continua, eu, salvo engano, Brasília era uma RID, né? Era? Pois é, a RID é isso que eu estou mostrando. A RID, quando foi criada, em 1998, Sim, eram 22 municípios mais o Distrito Federal. Eram 19 de Goiás e 3 de Minas. sim. Só que a RID é uma região integrada de desenvolvimento. No Brasil são 3 RIs, É, eu né? estou ligada. Maranhão, Timon, desculpa, Teresina, Timon, Teresina, eu morei lá em Teresina há muitos é, anos. Teresina, É, Timon, é, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, Carolina e Distrito Federal. só tem essas três no Brasil. E Ó, eu ficava muito impressionada com essa classificação pela limitação pouca, né? Um sim, território tão grande, né, Rômulo? é porque é aquele negócio, não se podia criar região metropolitana porque a lei não permitia, porque estavam em estados diferentes. Aí, digamos assim, a brecha foi o quê? Cria região integrada de desenvolvimento. Você pode pegar municípios de vários estados. Então, foi uma brecha que você teve aí. E Aí, continua até hoje, e Rômulo, esse continua até conceito, hoje. Para vocês terem uma essa ideia, nomenclatura, né? continua. A do Distrito Federal, ela foi criada em 98, e aí, em 2018, aí estavam os 22 municípios mais do Distrito Federal. Em 2018, foi editada uma nova lei aumentando mais 14, acho 14, 12 municípios, uma coisa assim. São 12 municípios. São agora 34 municípios que fazem parte da rede DF. Nossa Senhora. Pois é. Ou Agora, seja, usam os serviços do plano piloto. uhum, E por isso esse fluxo tão grande, né, Rômulo? E isso exato. acontecia, fazendo um paralelo aqui, em Teresina, Timon, Sim, porque Teresina tem 1 milhão de habitantes uhum, e Timon tinha menos. Mas todos os serviços que Timon precisava, é interessante. usa de Teresina. Só que os recursos não vinham extra para Teresina atender, Timon. E eu Exato. imagino que isso acontece muito também em Juazeiro, Petrolina. Petrolina acabou absorvendo muito, né? Uhum, Isso. E Brasília, no caso que você está explicando, que é impressionante aquele fluxo que existe ali, Águas de Lindóia, é decorrente dessa dependência administrativa, econômica e de todos os serviços, né? exato. E só pegando esse gancho que você colocou, para vocês terem uma ideia, hospitais, a gente chama hospitais de ponta, são aqueles que estão nas saídas ou entradas do Distrito Federal, não é de ponta tecnológica, não, mas é aqueles que são mais próximos dos municípios, né, de Goiás, a saída do DF. Esses hospitais que estão na ponta ali, em média, eles atendem de 40% a 60% de população de fora do Distrito Federal. Então, assim, o hospital ele foi dimensionado para uma população e ele atende, digamos, extra entre 40% a 60%, porque foi dimensionado para a população do DF. Só que esses municípios, né, nós chamamos aqui periféricos, né, mais pobres, às vezes você começa a trazer, é mais barato comprar uma ambulância e trazer o doente para cá, a gente vê muita ambulância circulando aqui na DF, de Goiás, do que você fazer o hospital lá. E aí você sobrecarrega, por exemplo, um dos sistemas é o sistema de saúde.
né? Fica sobrecarregado nesses hospitais que estão justamente nessas saídas. Né? E aí, Essa questão dos hospitais, eu acho que também é uma discussão pertinente, e aí fazendo um paralelo com Campina Grande, que nossos alunos aqui vão estudar, né, principalmente Gustavo, Helena, do ponto de vista dessas conexões da cidade e mobilidade, eu vejo o Hospital do Trauma. Tu conhece Campina, Romulo? conheço, Ainda eu tive aí, eu acho que uma ou duas vezes. Meus sogros moraram uma época em não? Cabedelo, e foi uma época que a Ah, gente tinha muito para ir. Aí, tá, como é pertinho, a gente estava indo sempre a dava um Campina. pulo. É. É, eu acho que essa tendência de colocar os hospitais que você citou no caso de Brasília, e eu me lembrei da Rede Sara, que a gente visitou. E, A gente sempre está por Brasília, e eu levei uma turma. Foi em que ano, Analídia? 2022? Foi Foi 2023? 2022, professora. Foi uma turma, Rômulo. Inclusive, muitos deles estão aqui, uhum, nessa, 23, aqui. professora. E a gente viu, né? O Sara, por exemplo, é na saída já, né? Da Asa Norte. uhum. Já é, e eu tenho visto que realmente essa descentralização dos equipamentos, né? De saúde, principalmente saúde, que é uma coisa muito procurada, né, Rômulo? Por Sim. esses municípios que estão ali circundando. E a gente vê isso em Campina, né? Eu acho que é um tema de reflexão interessante, né? Para ver essa intensidade de fluxo. Exato, a gente chama, né, desses elementos atratores, os grandes elementos atratores, né, são a questão de saúde, educação e trabalho. Sim, A gente também ainda inclui lazer, mas principalmente trabalho, educação e saúde são os principais elementos atratores para deslocamento. quais são, Rômulo, por favor, repete. Educação, né, escolas, faculdades, saúde, então hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e trabalho. Então, né, são os três grandes. A gente ainda inclui aí o lazer, em alguma medida, né, mas normalmente o lazer acaba que ocorre no próprio município. Uma coisa que a gente aí está trazendo, né, assim, a gente percebe muito o seguinte, né, e tem estudos mostrando isso, por exemplo, essa população desses municípios, né, nós chamamos, aqui a gente chama realmente municípios periféricos, que estão na periferia do Distrito Federal. Eles trabalham no Distrito Federal, ganham dinheiro do Distrito Federal, mas não gastam no Distrito Federal, eles vão gastar nos seus municípios. Aí o que acontece? Eles não geram imposto dentro do Distrito Federal, eles não geram retorno para o governo, eles vão gerar imposto no município deles. Até porque é Sim, muito mais barato. O produto dentro do Distrito Federal é muito mais caro. sim. Né? Rômulo, Esse deixa eu produto. te dizer uma coisa, só por causa do tempo. Sim, Para a sim. gente, como já são 8 horas, certo? E eu acho interessante a gente, porque é tanta coisa interessante que a gente fica, né, querendo saber mais, perguntando. Bora fazer o seguinte, eu acho que os alunos já estão assim querendo também perguntar, certo? Eu também depois quero perguntar, porque eu tenho umas dúvidas, mas eu vou abrir, principalmente agora, para o pessoal que está trabalhando urbanismo. Uhum. Então, eu quero ver, eu queria que Gustavo, Helena e quem mais? E Marcos Formiga formulassem questões, né? Ou fizessem um debate, colocassem, mas de uma forma bem objetiva, certo? Para que o Romulo possa, né, pegar isso e puxar. Eu vou ser a moderadora do debate, tá certo? O Gustavo, então, vai ser o primeiro, levantou a mão, e aí, depois, quem quiser fazer pergunta fora os meninos, certo? Ana, Adna, Lauane, fica à vontade, porque eu acho que é uma área que é transdisciplinar, né? Sim. Eu, como trabalho projeto, modernidade, né? Patrimônio,
Então, e Brasília, uma cidade tombada, como você falou, um plano piloto preservado, uma série de limitações. Eu estou aqui cheia de questionamento. Mas vamos lá. Gustavo. Primeiramente, boa noite, Rômulo. Sua apresentação foi muito enriquecedora. Eu gostaria de falar um pouco do meu projeto, antes de mais nada, para poder encaminhar para algumas dúvidas que eu tenho, sabe? Que nascem a partir desse projeto propriamente dito também. Bom, o meu projeto é tentar entender até que nível, certo? Segregação espacial se relaciona com segregação socioeconômica no meu município, que é Campina Grande. Para falar em segregação socioespacial, na verdade, né? Espacial, segregação espacial, vou fazer uso da sintaxe, mais precisamente da questão da integração. Para falar da segregação socioeconômica, eu vou trabalhar com índice de habitabilidade, que aí é herança do meu orientador ao longo dos PIBICs e no TCC, certo? Uma vez impostos esses dados, né, eu quero entender o perfil socioeconômico dessas vias mais ou menos integradas, que vão surgir a partir, né, do estudo da integração na malha geral e cruzar esses dois índices. Esse é o objetivo final. E a partir daí, certo, nasce a minha primeira pergunta. Que artifício matemático a gente pode utilizar para cruzar esses dois índices? O de habitabilidade, que surge a partir de um resumão, né, digamos assim, dos dados do IBGE a nível de setor censitário, e o de integração espacial, que surge a partir da avaliação da malha urbana no contexto do DEFTMET, né, que é um programa especializado na área. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui, que tá, o sistema na internet está ficando um pouquinho lento. Eu vou te mostrar um negócio aqui. Vamos aqui. Deixa ele entrar aqui, só para mostrar. Aqui. Beleza. Então, só vou compartilhar minha tela aqui de novo, só para te mostrar um negócio. Então, vocês estão vendo, você está vendo aí, né, tá o Distrito Federal. Eu desenvolvi uma técnica para transpor os dados de integração para setores censitários, para os polígonos setores censitários, para cruzar justamente com os dados setores censitários. Então, essa imagem que você está vendo aí são os setores censitários mais integrados e menos integrados. Não mais agora pela via, mas pelo polígono do setor. Está vendo esse bem vermelhão que eu fiz questão de deixar em contato aqui? Aqui onde passa aquela via que eu comentei, a via Épia. Você vai aqui, passa o Gama e desce ali para São Paulo, passa aqui, sobe, ela vai passar aqui e você vai embora para o Nordeste. Essas áreas aqui são vazios urbanos, você não tem área urbana. Aqui eu tirei o Parque Nacional, então que são só setores censitários urbanos, tá? Mas aí eu trabalhei somente essa conversão, né, essa transposição de informação, na verdade, justamente para eu poder cruzar com dado socioeconômico, com vários dados que eu queria trabalhar em nível de setor censitário. Né? Porque aí sim eu poderia ter mais informação associada à questão da integração. Né? Quem é que está ali, empregos, características da pessoa, da habitação, do entorno, N coisas ali, né? Eu poderia estar trazendo aí. Deixa eu ver só se eu mostro aqui. Ó, tá vendo? Esses aqui são os eixos. Vocês estão vendo? Né? Peguei só um pedacinho, que era só mesmo para dar um zoom, e depois eu converti esses eixos. Né, eu transpus, na verdade, a informação dos eixos para os setores. E aí você começa a ter um ganho de somatória de informação aí. Então, é possível, sim, fazer isso, né, tendo setores censitários, tendo os eixos calculados, dá para essa transposição. E aí eu trabalhei com a integração máxima, pensando na melhor escolha. O sistema eu consigo colocar o mínimo, o médio e o máximo. Como tem muita variação, a média não é interessante, né, na minha concepção. Né? E aí, assim, a gente tem que entender, falar um pouquinho de estatística, né, entender o desvio padrão, as variações, saber, olha, a média é interessante ou não, né, para uma determinada análise. Nesse caso aqui, a média não é tão interessante. Aí eu escolhi os valores máximos.
Porque aí eu estava querendo retratar justamente a principal escolha. Mas é possível, sim. Né? Eu fiz isso no mestrado, depois eu fiz isso no doutorado, então dá para fazer, né? Essa análise de cruzamento de dados. Perfeito. Foi um esclarecimento muito enriquecedor, porque eu confesso que eu não conhecia essa metodologia aí. E eu diria que o meu trabalho em si ele é uma amálgama daquele que eu entrei em contato ao longo dos anos de pesquisa, TCC, extensão e afins. E meio que a sua colocação, até certo ponto, aleijou a minha segunda pergunta, porque eu estou começando a me perguntar se não vale a pena trabalhar nessa perspectiva que você apresentou, entendeu? E a segunda pergunta era mais uma pergunta de natureza retórica, certo? Eu queria te perguntar, mais ou menos já sabendo a resposta, se existe a possibilidade da gente definir qual é a via mais integrada do município inteiro, sem primeiramente avaliar a malha viária do município como um todo. Olha, se eu fizer só a modelagem, ele vai me dar o conjunto de valores. E aí eu posso estabelecer, na verdade, a gente pega, normalmente, a gente trabalha ali, olha, quais são as vias, as 5% das vias mais integradas, porque ela vai fazendo em segmento de reta. Então, tem um segmento, um segmento, um segmento, um segmento. E ela pode ter variação no segmento. Eu não faço uma linha inteira. A modela, para você ver, é uma simplificação. A modelagem em sintaxe, ela vai quebrando a via em segmentos retos. Exato. Eu não posso fazer uma curva. E aí, por exemplo, trabalha assim, olha, dependendo da intenção, eu tive um outro estudo, né, uma publicação que eu fiz há muito tempo, que a gente trabalhou, eu e o professor Holanda, eu acho que a gente pegou, acho que os 10% mais integrados do Distrito Federal para analisar as vias, né? E aí pegou os setores, tinha, né, esses 10% de maior integração, e aí você começa a conseguir traçar eixos a partir daí. Então, a escolha dessa quantidade não é uma coisa assim, não tem uma metodologia. Você vai fazer, por favor, faz com 5, faz com 10, e aí você vai verificar, olha, qual te dá a melhor resposta. E a partir dessa melhor resposta é que você vai fazer, não, eu vou escolher os 5, 10, 15%, porque me dá a melhor resposta dentro daquilo que eu estou procurando. Compreendi. Perfeito. Acho que é só isso que eu tenho para perguntar por hoje. Muito obrigado. Eu passo a palavra aos colegas. Tá joia, Gustavo. Eu acho que é importante ir começando a tirar essas dúvidas, né? E conhecer esses programas, depois fazer uma conexão. Sim. E disponibilidade, Romulo. E eu acho, se possível, integrar Gustavo na tua equipe, porque é muito trabalho online, né? E virtual. Eu acho que seria uma experiência boa, Gustavo, tu fazer essa mergulho, ele já tem esse conhecimento básico, e começar a pegar recortes, né, Rômulo? Sim. Para começar a poder dominar mais. Então, eu acho importante, Gustavo, assim como professora dessa disciplina, quer fazer essa ponte entre vocês e os possíveis orientadores, começar a interagir. É começar a botar a mão na massa, né, Rômulo? Sim. Como a gente começar a aprender, né? Porque, com certeza, Rômulo, eu estou vendo aqui que ele criou muitas coisas, né? Ele foi um inovador dentro da UNB. E eu diria até dentro do Brasil, né? Porque essa problemática de Brasília, e que é uma coisa bem sui generis, Sim. né? É uma coisa que realmente traz um diferencial. E eu acho que o Gustavo tem essa facilidade com a tecnologia, já tem. Então, eu acho que pode ser uma mão na massa e uma via de mão dupla, boa para ambas as partes, Romulo. E eu acho que o Romulo pode usar o teu case de Brasília em Campina, Sim. entende? E começar a fazer esse paralelo, né? E com essa tua experiência, esse teu know-how, com certeza o Gustavo é um garoto inteligente e vai mergulhar assim e vai somando a massa, certo? Agora, Helena está aí e o Marcos Formiga. Estamos. Eu queria saber, Marcos, se apresenta e vê, Marcos, se em cima do que o
Rômulo colocou, né? Se tem alguma forma de você usar essas ferramentas para pesquisa. Eu também estou tossindo, licença. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, seu Rômulo. Boa noite, pessoal. Aqui uma coisa que você não sabe é que antes de começar o processo do Minter, eu já entrei em contato com o seu Rômulo para perguntar umas coisas. Já incomodei. E foi. Eu já fui atrás. Já incomodei ele, porque eu estava com umas dúvidas, umas perguntas, né, sobre a proposta e tal, mas eu dei uma incomodada nele. Possivelmente ele vá também me dar umas dicas, né, ao longo do processo, sobretudo se, dependendo da evolução do projeto, ele vá também, eu vou querer o parecer dele em algumas coisas. Mas ele já teve até acesso, né, ao meu trabalho, a muita coisa, mas eu queria fazer uma pergunta mais geral, né, até porque a pergunta que eu tinha pensado foi respondida por você ao longo do tempo e debatida com o Kaki, que foi a utilização da inteligência artificial para essa ferramenta. Uhum. Eu pensei em uma pergunta até mais interessante, porque quando você falou do potencial, né, que explicou para todo mundo, né, e a gente que já tem um certo conhecimento, que ela mede, né, ela pode explicar o potencial da escolha viária, todas essas consonantes e tal. Eu sempre me perguntava, será que tem alguma... É uma pergunta até mais ou menos até filosófica, né, que eu acho que o senhor que está na área é a pessoa que pode mais explicar. Será que tem, assim, um limite para essa ferramenta prever a utilização viária, prever a escolha, o comportamento da pessoa? Será que ela tem como influenciar diretamente a utilização de uma via a partir dessa ferramenta? É uma pergunta que, né, eu tenho, né? E outra pergunta também tenho. Será que, por exemplo, você falou que as pessoas se deslocam de uma cidade para outra. Será que entre essas cidades existe a utilização dessa ferramenta seria eficaz, por exemplo, em campos, fazendas, áreas rurais, pessoal que pega transporte de locais distantes? São essas as minhas perguntas aí. Tá, então vamos lá, né? Toda ferramenta ela tem a sua limitação. Essa teoria, né, da sintaxe, ela é muito interessante, mas ela foi pensada num contexto, como eu comentei, um contexto muito formal, daquela via de transporte veicular. Ela não foi pensada para o pedestre, apesar de ser utilizada também para isso. Tá? Tem estudos, por exemplo, tem um estudo, eu não lembro se foi do grupo do Bill Hiller que fez, que tinha, eu lembro exatamente assim, tinha uma igrejinha que era um local muito visitado lá não sei se no entorno de Londres, mas era de difícil acesso, o pessoal tinha que dar uma volta muito grande, e ele propôs colocar uma ponte. Aí o pessoal, a ponte não vai dar, é uma ponte só para pedestre. Não vai dar certo, não, põe a ponte, põe iluminação na ponte, vai dar certo aqui, o modelo mostrou isso e tal. E botaram a tal da ponte, botaram luz na ponte, ficar 24 horas. Nossa, aumentou a circulação em 95% de pessoas em direção a essa igreja, justamente, né, com igreja que é patrimônio e tal, mostrando, olha, como é importante você pensar isso. Só que, assim, o pessoal do Hiller, é uma questão de condição também, vamos assim, financeira, de olhar, fazer o modelo, analisar o modelo, ter implementação e retornar para avaliar o modelo e retornar com entrevista, com pesquisa, com medição. Isso tudo tem custo. E lá eles tinham dinheiro para fazer isso. Então, assim, eles não pegam só e faz só o projeto ou implementa e ninguém mede depois, não. Eles faziam assim, um conjunto todo. Né? Só que toda ferramenta ela tem uma limitação, até porque esse modelo ele não considera, né, o ser humano, é um modelo que ele é puramente geométrico. Eu vou considerar linhas para fazer o cálculo, e aí eu começo a interpretar. Né? Então, da minha experiência, do meu conhecimento do território, do meu conhecimento daquela sociedade, daquela cultura, eu começo a interpretar essas tendências.
Então, por exemplo, eu consigo fazer isso bem para Brasília, que eu conheço bem Brasília. Eu já não poderia fazer isso para Campina Grande. Eu posso gerar um modelo. O modelo deu isso. Agora, eu não tenho como interpretar o modelo, porque eu não conheço o comportamento cultural e social da população daí. Né? Então, por isso que eu falei, apesar dele dar valores, a interpretação acaba sendo muito mais qualitativa do processo do que quantitativa. Tá? Sei lá, dá 3, qualquer coisa um eixo, na verdade, assim, ok, ele vai ficar vermelho. Mas o que significa isso quando eu começo agora a tentar juntar outras informações? Daí aquilo que eu estava falando com o Gustavo, eu comecei a pensar, poxa, eu quero cruzar com dado censitário também. Que eu começo a ter mais subsídio para falar das condições, dessas tendências das pessoas, né? Justamente por conta disso. Uma coisa que eu tentei fazer aqui, mas não foi muito para frente, nós temos muito daqueles, nós chamamos aqui de pardais, né? Aqueles medidores de velocidade. Vários deles fazem contagem de carro. Então, eu queria pegar nas vias onde tem contagem de veículo, né? Pegando os principais horários, para associar com a integração, deslocamento e volume de tráfego. Para ver, que resposta que me dá disso daqui em relação a outras vias. Né? Porque o modelo, por ele não considerar o ser humano, é um modelo matemático que considera a forma da via, a direção dela e se vai mudando de ângulos, vamos colocar basicamente isso. É um cálculo e conexões que chegam nela. Então, quando a gente começa a olhar e a gente tem a possibilidade de botar mais variáveis ou ter esse conhecimento cultural, social-cultural, né, da região, a gente vai enriquecendo essa interpretação. Assim que a gente a sintaxe é feita no mundo inteiro dessa forma. Senão a gente fica assim, olha, a tendência é essa, mas eu não posso garantir 100%. Eu vou analisar, sei lá, Katmandu, sei lá, Burkina Faso, sei lá, na África, sabe? Olha, é por ali a escolha, mas eu não posso garantir que seja. Ver que a população, apesar de ser a via mais integrada, a população pode não gostar de andar ali, a via pode ser horrível, cheia de buraco, tem muito assalto, eu prefiro ir por fora, que é mais seguro. Mas eu tenho que conhecer o comportamento da população. Né? Mas a ideia é justamente essa, você olhar, aquilo que eu falei, é um modelo e a gente vai botar o olhar do analista no modelo, para poder trazer, de fato, essa interpretação para ele, para entender aquilo que o modelo matemático está me dando. Muito interessante essa colocação, Bruno, porque, como você está dizendo, não é a questão quantitativa, mas o diálogo com os condicionantes urbanísticos, né? Todos os condicionantes, as variáveis. Uhum. E essa coisa de pegar outros dados, como os dados de censos, ou dados dos radares, ou dados de outras, e cruzar isso para ver quais são os resultados, né, desse cruzamento. Muito interessante. Ô, Marcos, tu tem alguma colocação específica do teu projeto? Tu vê alguma ligação de possibilidade de trabalhar no entorno da praça com alguma coisa de sintaxe ou não? Com certeza. Sobretudo quando ele estava explicando. O teu áudio ficou muito baixo, eu não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Oi. Está ouvindo, né? Eu acho que aqui tem outro microfone ligado. Acho que é outra pessoa, enfim. Mas vamos lá. Eu achei uma proposição muito interessante quando ele fez essa convergência de problemáticas, que é exatamente a do meu trabalho, né? Que aumentar uma via, ela não resolve o problema, né? Ela é um analgésico, mas ela não vai a fundo. Ela só vai ter um efeito convidativo das pessoas terem mais carros, aumentar o fluxo, e no futuro vai ter que ser outra, até ter, logicamente, uma mudança de comportamento definitiva com base na educação, na espacialidade, na sustentabilidade, né, daquele local. E é exatamente a problemática do meu trabalho. É a inundação de vias em detrimento da utilização do espaço público, né? O senhor já ouviu falar aqueles americanos, Charles Down, que ele fala sobre isso, a lei de Downs, que quanto maior
Ele publicou um livro sobre isso, que quanto maior a procura, maior porque os Estados Unidos ele tem essa grande dificuldade na questão de engarrafamentos, e eles fazem, tem lugares lá que tem 16 faixas para carros, eles têm essas peculiaridades e eles enfrentam esses problemas, né? Aí eles tiveram esse estudo do ponto de convidativo e de oferta para utilizar a via, né? Quanto mais você oferta, mais engarrafamento vai ter. Essa é uma problemática interessante. Não é só aqui em Brasília, eu acho que muitas cidades estão começando, o Recife de Caqui, pelo amor de Deus, tem dias que não tem como andar, né? E essa problemática está chegando às cidades pequenas, né? Cidades médias, cidades pequenas, né? Exatamente por conta do estilo de vida, da necessidade, né? Da mobilidade dificultária que essas pessoas enfrentam. Existe essa problemática. É exatamente isso. Hoje isso já não tem mais, isso já não é, digamos assim, uma situação que você só encontra em cidade grande, né? Brasília é a terceira cidade mais populosa do Brasil. É São Paulo, Rio e Brasília. Só que hoje você está encontrando em todas as cidades. É um negócio de louco isso. Antigamente não, só as cidades grandes, depois só as cidades grandes e as médias grandes. Hoje, qualquer cidade a gente encontra esse problema, né? E porque não se pensa num planejamento de circulação de mobilidade. O que se pensa é na questão de vender o veículo. Esse que é o ponto. Você quer vender o veículo. Seja a moto, seja o carro, é vender o veículo. Como ele vai andar? Isso é outro problema. Isso não importa. Importa que eu estou vendendo. Isso Rômulo, eu vou pedir também. Maria Helena está aí? A Helena? Porque a Helena também está com propostas e se ela falar, tudo, depois né? eu falo. Porque aí tu pode até continuar a discussão. E eu quero depois retomar isso aí que tu estás falando para planejamento urbano com esses dados de sintaxe. Mas eu vou deixar para o final, por isso que para a gente perguntar. Eu quero ouvir os alunos, as alunas, para eles tirarem as dúvidas e possibilidades contigo. Helena? Bom, na verdade, quando eu submeti meu projeto de mestrado, tinha uma parte dela que ia analisar a parte da sintaxe espacial, já que eu estou trabalhando com acessibilidade em calçadas, espaços, nesses entornos dos parques daqui de Campina Grande. Aí tinha uma parte do meu projeto que falava sobre sintaxe espacial. Ela foi, inclusive, aplicada em um dos eixos da minha pesquisa de iniciação científica, né, como recurso mais sendo complementar a compreensão dessa acessibilidade naquelas vias dos parques, né? Mas a minha avaliação ela se concentrou mais na caminhabilidade e na visibilidade ali daqueles entornos, se baseando mais em indicadores de largura, extensão, enfim. Eu trabalhei muito com mapa temático, levantamento de campo, uma sistematização mais comparativa entre ali. Então, de que maneira a aplicação dessa sintaxe, ainda que de forma complementar, porque essa não é o foco do meu projeto, né, contribui para aprofundar essa análise de acessibilidade dessas vias, né? Essa é a minha pergunta. Ok. A sintaxe, assim, ela é uma ferramenta complementar, né, em vários aspectos, eu acho. Você entender, né, vamos pegar uma praça bem simples, retangular, sabe? Assim, qual desses 4 passes tem maior tendência das pessoas circularem, chegarem e saírem? Para você pensar na questão da acessibilidade. E pensar também na questão, assim, de qual o volume de acessibilidade que você tem ali, né, de pessoas que necessitam de acessibilidade ali para aquela praça. Trazendo o conceito de que tipo de acessibilidade você está falando.
Eu vou colocar aqui, por exemplo, tem uma tese de doutorado de uma colega, acho que eu até fui da banca dela, se eu não me engano, tem tantos anos, foi em 2014, que ela justamente faz uma análise com a sintaxe, conceitos de sintaxe, só que com foco no pedestre. Ela fez contagem de pessoas, ela fez contagem de portas, contagem de janelas, para ver se aquelas áreas as pessoas se sentiam mais seguras, fez entrevistas, fez um monte de coisa. Está na biblioteca do UNB, chama Ana Paula Borba, né? Aí procura lá Ana Paula Borba, doutorado, né? E tem metodologia, né? Então ela fez essas medições justamente para poder entender da posição do pedestre. Né? E aí você pensar, né, desde a conceituação, que tipo de acessibilidade você quer trabalhar. Vou dar um outro exemplo. Entre 2010 e 2014, eu tive muita pesquisa em Portugal, então eu ia muito lá. E aí eu acompanhei uma mudança de comportamento do governo, que ele começou a alterar a cidade, tirando de vários locais a calçada de pedra portuguesa, clássica. E deu muita revolta, deu muita confusão, não sei o quê. Mas qual foi a justificativa do governo, da prefeitura, de fazer isso? A calçada de pedra portuguesa, por mais que seja representativa de uma identidade, ele tem uma população muito idosa, e isso estava causando muito acidente com o idoso, pela irregularidade das pedras. Então, eles estavam tirando e substituindo por um pavimento que tinha um atrito específico, mas era um pavimento, digamos assim, contínuo, sem variação, para gerar mais segurança para esses idosos, para a acessibilidade desses idosos que circulavam ali em grande volume, e reduzir, né, o número de acidentes que estavam acontecendo. Quer dizer, eles olharam para quem que estavam querendo? Para idosos, circulavam naquelas áreas. E aí foram remodelando calçadas para que eles pudessem usar com segurança. Então, são coisas assim, que tem que se avaliar e entender, olha, como é essa circulação, né, como é que você chega, e aí pensar justamente nisso, né, para quem você está falando. Porque a acessibilidade, a gente pode falar, é muita criança, ela tem dificuldade de mobilidade ainda. É para idoso? É para gente com problema de visão? Né? Vou dizer cego, mas pessoas que têm limitação de visão, limitação de mobilidade. Então, que tipo de mobilidade, acessibilidade está sendo colocada? Para você pensar em soluções interessantes e pensar como, inclusive, como essas pessoas chegam nessas localidades. Né? Por exemplo, vamos pensar, um cadeirante chega, vamos dizer assim, ele vai com um carro adaptado, então precisa de vagas específicas para isso. Então, onde estão isso e como ele vai entrar nessa localidade? Ou eu estou falando de uma praça para crianças pequenas, que também tem uma questão de mobilidade ainda, porque são pequenas, então você também tem que pensar nisso. Ou eu estou falando de idosos, como está vendo assim, o elemento, né, o alvo, vamos colocar o objetivo, né, para quem você está pensando, né, nessa praça, nessa acessibilidade, para pensar, olha, como elas chegam, como elas ficam ali, como elas circulam ali. E a sintaxe vai muito te dar isso, olha, principalmente assim, é o acesso à praça. E aí depois você pode traçar caminhos de pedestre dentro dela, aqueles caminhos, a gente chama caminhos de desejo, caminhos de interesse, né? Fazendo caminho que as pessoas circulam para entender, olha, quais são os caminhos preferenciais dentro da praça? Não é o caminho formal da calçada. Mas qual o caminho que eles fazem para cruzar a praça? Como é que eu posso repensar esses caminhos? Nós temos um estudo desse dentro da Universidade de Brasília. E aí, a partir do estudo, né, não essa reitoria atual, que ainda está muito no início ainda, né, mas uma reitoria anterior, começou, inclusive, a fazer calçado nesses locais que as pessoas passavam e eram caminhos de terra. Mas elas optavam porque cortava caminho, era mais interessante. E a gente mostrou, olha, existem essas tendências, né, e por que não dar mais qualidade para esses caminhos? Então, botou um pavimento ali, permeável e tal, e foi melhorando. Então, são coisas que tem que ser analisadas dentro do ambiente, falar assim, olha, primeiro, para quem você está falando? Né? Então, qual, digamos assim, seu público-alvo? E aí, depois, para esse público-alvo, vai começar a entender como é que eles chegam nessa localidade. É de carro, é de ônibus, onde é que esse carro, ônibus, ou o que é que seja, passa? Elas vão a pé, é nas imediações. Né? Então, como é que elas chegam a pé ali? E aí você começa a pensar como a sintaxe vai te ajudar a identificar as chegadas e as saídas da praça. Acho que talvez mais ou menos nesse sentido. Certo, Helena? Certo. Helena, queres perguntar mais alguma coisa?
Não, professora. Não? Gente, as outras alunas querem se colocar, Ana, Adna, Lauane, ver alguma relação com o tema de vocês? Ou eu posso aqui perguntar uma coisa para o Rômulo? Boa noite, professor Rômulo. Boa noite aos demais também. O tema da sintaxe, assim, eu acho que não tem muito a ver, né, com o que eu vou trabalhar na questão do conforto ambiental, porque eu vou analisar o edifício, né, de fato, então ele foge um pouco da dinâmica do urbanismo, mas eu confesso que eu fiquei vidrada aqui nessa aula, nessa palestra, assim como a professora que aqui falou, né, a gente vai conhecendo cada vez mais e vai se interessando, de fato, né, por um tema muito, assim, muito legal, todas essas demonstrações, esses mapas que o senhor trouxe, e uma questão que eu fiquei pensando, né, sobre o que você falou, dessa super, como é que eu falo? Essa demanda que é muito alta para o plano piloto em relação com essas cidades administrativas que ficam ali, né, e isso acaba acarretando com que o plano piloto ele se torne um grande centro e que isso vai acumulando e aquela cidade vai inchando, e isso me fez ter uma reflexão, né, que Brasília foi uma cidade planejada, né, mas tendo em vista que ela não foi planejada para isso. Então, a gente vê que hoje já tem essas problemáticas que vão surgindo com o passar do tempo e com as necessidades que surgem, né, principalmente das pessoas. E aí eu fiquei com essa reflexão, né, que mesmo que, por mais que a cidade ela seja planejada em um determinado contexto, em um determinado espaço de tempo, com aquelas problemáticas que estão sendo vistas naquele momento, se a gente não pensar no futuro, né, não pensar como é que vai ser daqui para frente, e não continuar planejando a cidade para que ela cresça acompanhada, né, das suas dinâmicas, ela vai continuar apresentando problemas, assim como outras grandes cidades que não foram planejadas. Então, questionar, né, qual seria essa diferença. Lógico que existem várias diferenças, mas entre uma cidade que foi planejada, Brasília, que está passando por esse processo de inchaço urbano e de altas demandas nos seus serviços, para uma cidade que não foi planejada como ela, como Belo Horizonte, São Paulo, outras grandes capitais, né? Então, assim, fiquei com essa reflexão na mente, como é importante, de fato, não só planejar para que a cidade, entre aspas, tenha o seu nascimento, mas para que ela cresça, né, acompanhando as suas dinâmicas urbanas. Bacana, Lídia. Pegando só rapidamente aqui, né, a questão de Brasília, ela está muito focada, a gente chama no engessamento da estrutura. Então, quando ela foi pensada, né, foi a parte da setorização, da supersetorização das coisas, acabou gerando justamente essa dificuldade de dispersão de empregos. Então, você tem ali, né, um eixo monumental, né, para quem não conhece Brasília, tem o eixo monumental, onde você tem as estruturas, grandes estruturas institucionais. Você tem Câmara de Deputados distritais, você tem vários tribunais, e aí na ponta você tem todos os ministérios, Supremo Tribunal, o Palácio Presidencial, e é uma estrutura que você não consegue tirar dali. Né, nessa estrutura, né, engessada, porque ela foi criada para ser desse jeito. Então, Brasília, apesar do planejamento, ela ainda tem ainda mais esse viés, assim, ela foi estruturada para manter uma estrutura muito rígida nessa questão institucional, e acaba, como eu falei, o principal empregador acaba sendo o governo distrital e o governo federal. E todos os apêndices que você tem em volta para atender esse grupo. Então, a cidade foi crescendo, Brasília é uma cidade que tem muito, né, elementos do setor terciário, né, muito forte em questão de comércio, serviços, mas muito ligado a essa parte central. Se você vai falar serviço, o pessoal quer prestar serviço para quem? Para o governo. Eu vou montar um restaurante. Onde é que eu quero ficar? Eu quero ficar numa rua que é perto onde tem essa estrutura de governo, porque eu vou ter fluxo de gente ali para comer a comida. Acaba gerando
e a estrutura vai ficando rígida. Realmente é um problema, tá? Dentro do Distrito Federal, pela lógica que ela foi instituída. Então fica difícil para agora, eu vou pegar o governo federal e vou jogar. Ela até tem feito isso para algumas coisas. Estava conversando com um colega um dia desse, ele é do IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e antes de entrar para a universidade, eu fiz muito trabalho para o IPEA, eu tive muita bolsa de pesquisador no IPEA, e a IPEA ficava num local, a gente chama Setor Bancário Norte, né, e é um prédio imenso, bonito, tal, só que assim, ou você vai de metrô, ou você vai de táxi, você não consegue vaga nunca, a não sei se você chega de madrugada lá. E aí ele me falou, não, gente, na pandemia a gente saiu de lá, nós estamos em outro local, não sei aonde. Eu falei, sério, você tiraram todo o IPEA onde ele era? Eu falei, tiraram, agora nós estamos, né, no outro lado, outra ponta. Então, algumas coisas saem, mas continua no plano, não saiu do plano piloto, mas está em outro local no plano piloto. Né, mas saiu, digamos, do burburinho ali mais perto dos ministérios e tal. Mas você vê, é muito engessada a estrutura por conta disso. Não tem como sair desse governo e gerar em outro local, né? Pela toda a característica que tem isso. Em outras cidades, né, digamos, mais orgânicas, a coisa fica mais fluida. Tá? Vou dar um exemplo, né, não é no Brasil, né, mas para tirar um pouquinho do Brasil, eu tive a oportunidade de ir a Xangai, fazer um curso lá de planejamento e construção de cidades, em 2017. Em 2017, Xangai já tinha 25 milhões de pessoas. Só a cidade de Xangai. É uma coisa assim, gigantesca. Aí nós vimos construção, nós vimos metrô, nós vimos, né? E aí eu falando sobre o metrô. E o metrô em Xangai é uma coisa assim, espetacular. É um metrô assim, a cada 2 minutos o trem está passando, altíssima velocidade. É um negócio assim, fenomenal o metrô de lá. Né? E eu questionando, né, do investimento, pô, quantas pessoas, isso em 2017, usam o metrô de Xangai dia? Isso é um valor, uma medida que a gente usa muito em planejamento de transporte. Aí um dos professores fala assim, aqui é em torno de 11 milhões de pessoas dia, só no metrô. É mais ou menos 40% da demanda do transporte público em Xangai. 11 milhões. Eu falei, rapaz, São Paulo, que tem o maior metrô do Brasil, mais movimentado, naquela época chegava a 5 milhões de. Ô, Romulo, Né? Oi. Pegando o link da Ana e o seu, que a gente parou ali, e para a gente ir já concluindo quase, né, porque já vai dar quase 9, para não cansar muito vocês, nem você, principalmente, eu fico vendo a importância, e que eu não sabia, porque eu sou totalmente leiga no assunto, mas eu fico pensando a importância que um estudo desse tem para o planejamento urbano de uma forma em geral. Uhum. Porque quando você falou das áreas, né, de maior como é que eu diria, incisão não, de maior incidência, né? A educação, a saúde e o trabalho, por esses fluxos, consequências desses fluxos. E, consequentemente, isso vai afetar no planejamento urbano e na alocação de equipamentos, do zoneamento, do plano diretor, da lei de uso do solo. E sabe que eu tive a oportunidade, Rômulo, em 2014, ser secretária de Planejamento Urbano Executivo de Teresina, na gestão do prefeito Firmino, do PSDB na época, e ele me convidou para participar, e foi uma experiência boa, assim, porque eu acabava fazendo a ponte, né, esse diálogo com os outros profissionais. Não é que eu fosse urbanista, né? Mas como arquiteta e com esse olhar, respeitando os saberes, os conhecimentos. Sabe o que eu vi, Rômulo? Eu fiquei muito decepcionada. E eu não aguentei, e eu entreguei o cargo em menos de um ano. Sabe por quê? Porque toda a teoria, todos os estudos acadêmicos,
todos os resultados que os laboratórios, que os pesquisadores, que nós fazemos, cada um na sua área, na prática, eu não via isso sendo respeitado. Numa cidade de, né, médio porte, 1 milhão de habitantes, eu não via. Eu via as coisas sendo feitas através de, principalmente, de vontade política com parcerias empresariais. Os estudos urbanísticos não eram nem consultados. Está entendendo? Aí eu te pergunto, Rômulo, tu consegues, como pesquisador, certo, como acadêmico, levar esse resultado desses teus estudos, né, dessas análises para a prática de planejamento urbano do DF? Eles consultam esses estudos, eles sabem desses estudos. É porque, meu Deus, né, esses dados que tu desse aqui para a gente, né, de fluxo, de quantidade, são coisas alarmantes. E o que estão fazendo para resolver isso? Né? O transporte público, o transporte de massas, porque 2 para 1 é uma coisa assim, né? Quase 1 milhão entrando, é uma coisa assim, absurda. E o que está sendo feito? Isso, tu estás conseguindo, Rômulo? Como é que está sendo esse diálogo com a prática? Olha, aqui em Brasília, né, a gente tem uma vantagem que muita gente do governo do Distrito Federal vem fazer pós-graduação na arquitetura. E muitos desses acabam indo para a área de planejamento mesmo, comigo, com outros colegas, e acabam voltando para os seus órgãos implementando isso. Então, por exemplo, tem esse rapaz que começou comigo, que eu falei, só que ele assumiu um cargo de confiança. Ele é do quadro, mas assumiu um cargo, mas a ideia dele era justamente discutir, colocar isso como parâmetro de tomada de decisão dentro do plano diretor de transporte. Nós temos uma outra, ela foi minha aluna de mestrado e fez doutorado com outro colega meu, que é o Valério, né, que também é da área de sintaxe, né? Eu e o Valério, a gente troca muito isso, eu oriento mestrado, ele doutorado, ele orienta mestrado, a gente sempre está trocando os orientandos, a gente é muito, muito amigo, muito na mesma linha, né? E a Juliana voltou para o CDF, implementou isso em vários processos de análise, ela implementou a questão de sintaxe, né? O trabalho dela é muito, né, comentado, muito utilizado, não só academicamente, mas dentro do GDF, né? Então a gente consegue ter essa inserção, né, dentro do governo do Distrito Federal. Por exemplo, tem um outro rapaz, eu orientei o doutorado dele, e ele avançou aí, ele não foi na sintaxe, mas foi uma questão de planejamento, principalmente na identificação de áreas para serviços ecossistêmicos, para a produção de água dentro do Distrito Federal. E aí ele assumiu, acho que uma diretoria da Secretaria de Meio Ambiente, uma coisa assim, e aí ele está trazendo o estudo doutorado dele lá para dentro. Isso é que é bom, não é, Rômulo? Isso é que é bom. Pois é. Aí a gente consegue essa inserção. Exatamente, porque quando você vê que, por exemplo, seus alunos, ex-pesquisadores, estão atuando em órgãos municipais, distritais, estaduais, se fosse o caso, né? Porque é muito importante a aplicação desse conhecimento na prática, no dia a dia, no planejamento urbano, porque a gente tem, desde cidades menores, né, e esses problemas, infelizmente, mesmo que a cidade seja pequena, mas às vezes os problemas chegam a ser até numa escala maior para aquele caso, né? Mas é assim, eu acho que é importante os alunos verem que eles têm que fazer essa conexão com o serviço público, né? Com a parte... E, principalmente, eu vi, assim, eu não sabia também, eu aprendi isso aqui hoje contigo, essa ligação tão importante com o geral do planejamento urbano, com tudo que diz respeito, né? Mas também, e principalmente, com o setor de transportes,
de mobilidade, Uhum. né? Que é um grande problema hoje dentro do urbanismo, né? Que a gente enfrenta. E eu vejo, Rômulo, como arquiteto de projetos, doutor em projetos, que os grandes empreendimentos, hospitais, faculdades, hotéis, né, os impactos de trânsito, os impactos ambientais, né, que esses equipamentos trazem, mas que às vezes não são nem considerados pelos analistas para implantação em zonas, trazendo colapsos, né? Nós, nesse sistema viário, né, Rômulo? Mas sim, só dar um exemplo, foi uma dissertação de mestrado, acho que ela é de 2010, 2012, ela foi feita um estudo do Maranhão, utilizando sintaxe, revendo toda a mobilidade em São Luís, fazendo uma série de propostas. O aluno, eu fiquei sabendo depois, ele ofereceu todo o estudo para o município de São Luís Maranhão. O município falou que não agradecia, mas não queria não, porque ele ia continuar fazendo do mesmo jeito que ele está fazendo. Aí Porto Alegre contratou o cara para fazer esse estudo lá para Porto Alegre. Mas é desse jeito. Porque o município dele, ele é maranhense, ele ofereceu, está aqui um estudo de graça, eu faço para vocês todo o estudo, para implementação, para melhoria de transporte, né, em vários modais dentro de São Luís. O pessoal, não, muito obrigado, a gente tem interesse. Não. Já pensou que absurdo? Uma lástima, né? A gente faz muito isso na universidade, né? A gente faz o desenvolvimento dos estudos, entrega, no caso, para o IFAM, para o IFAEP, para a prefeitura. Não, muito obrigada. A gente vai contratar um escritório de São Paulo para entrar dinheiro no caixa da prefeitura. Infelizmente, é uma triste realidade. Mas, Rômulo, eu não quero te cansar mais. Eu acho que foi assim, maravilhoso. Eu espero que os alunos também tenham podido usufruir de tanta experiência. Eu fiquei muito curiosa também, você falando de Xangai. Eu acho que a gente tem que conhecer melhor o que está sendo feito na China, né? A China é uma potência mundial. A gente está longe de saber, né? Porque a hegemonia norte-americana não deixa as informações entrarem no Ocidente. Mas eu tenho ouvido, né? E tenho ficado assim, muito curiosa com tudo que acontece na China. E você falando do bom exemplo, né, que Xangai está dando, e quando você esteve lá, e a gente vê cada vez mais a China entrando agora no Brasil, né, nesse corte que vai ter para o Oceano Pacífico, criando uma nova rota comercial, e isso também, de certa forma, a sintaxe entra aí nessas linhas, nesses vetores, né, de estudos, com certeza eles devem ter usado dessa metodologia, não sei, mas é uma área assim, muito necessária, eu estou vendo, né? E eu espero que nossos alunos botem a mão na massa. O Marcos Formiga está triste. Eu acho que o Marcos também queria ficar com o Rômulo. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que vocês podem. Não é que não vá trabalhar, não vá conhecer. Você pode ter uma orientação de é porque só pode pegar uma orientação, né? Mas eu acho que vocês podem, sim, aprender, ajudar, tentar ser voluntário, entende? Eu digo sempre para os alunos, Rômulo, se você tem curiosidade em aprender e aprender mais, se chega, né? E diz, eu quero colaborar, eu quero aprender, quero botar em prática, ir atrás, participar das reuniões, ler, estudar, porque realmente é uma área impressionante. E eu gostei muito, eu acho que é inspiradora para os nossos alunos, que você falou aqui, no começo, do uso de inteligência artificial. Bora ver isso, turma, de que forma isso pode entrar nas pesquisas. E também o uso, cada vez mais, claro, que isso já é normal, mas tem que ser mais da tecnologia, de uma forma geral, né? É isso. Rômulo, muitíssimo obrigada. Qualquer coisa a gente volta. Quando você tiver alguma novidade, diga lá no grupo,
que a gente faz um extra, certo? E se tiver alguma oportunidade de ir a Campina Grande, tá certo? Eu, nesse momento, estou em Recife, estou em Aldeia, Camaragibe, aqui, mas estou indo amanhã para Campina, receber o Caio, a Carol, certo? E assim, se puder vir a Campina, vai ser ótimo, para você dar uma geral, dar o seu olhar. A gente vai gostar muito. Veja isso aí com o Caio, Vejo sim. porque eu acho que é uma interação muito boa. O Observatório é livre, é muito dedicado, o Demóstenes, Sim, Kainara, o ótimo. grupo é muito organizado. E vai ser um prazer te receber, certo? Você trazer essa sua experiência, você tem que vir, certo? Se alguém quiser falar alguma coisa para o professor Rômulo, fica à vontade. Alguém quer se colocar? Está todo mundo tímido. O pessoal já está cansado. Pronto. Então, Rômulo, te passo a palavra para tu encerrar e muitíssimo obrigada. Eu só tenho a agradecer, eu acho que quando a gente pode partilhar, acho que isso é muito bom, a gente ganha muito, porque à medida que os alunos também vão conversando, a gente vai tendo ideia, vai puxando e vai trabalhando a cabeça da gente para a gente pensar em respostas, soluções. Então, eu acho que isso é que move, né? Então, é muito importante para a gente isso. Então, assim, não é só o professor estar falando, mas assim, a gente está sempre colaborando. Eu gosto mais de pensar desse jeito. Eu acho que é uma colaboração, né? De pensar, olha, o que a gente pode fazer junto, pensar. Então, né? Eu acho que os projetos estão aí. Eu acho que, como o Kaki colocou, acho que a tecnologia está aí para a gente utilizar. Isso em todas as áreas, né? Eu já trabalhei em tanto projeto dos mais diferentes que vocês imaginarem, né? Assim, desde a área muito ambiental, a área muito urbana, né? Até, né, já li muita coisa sobre patrimônio, utilizando alta tecnologia, tal, né? Então, acho que é incorporar isso e trazer essa visão, né, essa novidade, essa visão, né, local, essa visão pessoal da coisa, para que a gente possa estar avançando e construindo essa ciência. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem, inclusive no processo de colaboração, é conversar uns com os outros, é somar forças, né, em temáticas semelhantes, para poder falar, olha, o que a gente pode somar junto, né, nos trabalhos, que eu gosto muito de trabalhar em equipe, eu acho que a gente ganha muito mais que trabalhar sozinho, né? Então, eu acho que assim, é pensar nisso, olha, porque às vezes a pós-graduação pode parecer um caminho meio solitário, mas não precisa ser. Né? Eu acho que você tem os colegas, é sentar e falar, pô, tem um temático um pouco parecido, pô, o que vocês estão lendo aí? Vamos ler junto, vamos discutir bibliografias, vamos, né, para a coisa ser muito mais agradável e proveitosa para todo mundo. E dizer assim, eu estou sempre à disposição, né? Vocês estão conhecendo a gente agora, né, de Brasília, vocês vão ver eu, Carol, Caio, Ricardo, está todo mundo sempre à disposição, né? Esse é do nosso perfil, não é para dizer, nós somos, não, é do nosso perfil. Você vê quando vocês conhecerem a Carol é um doce de pessoa, né? O Caio é um querido, nossa, o Caio, eu fui da banca de doutorado dele, esse cara o cara é um cara fenomenal. Vocês vão ver quando ele começar a falar de conforto, né? O cara é maravilhoso. O Ricardo também é outro que, nossa, os estudos dele. E está todo mundo sempre disposto a colaborar. Então, assim, aproveitem. É o que eu mais falo, aproveitem, né? Pergunta mesmo, manda mensagem, vocês não estão incomodando, né? O Marcos não está incomodando, né? A gente gosta de receber, a gente gosta de partilhar, e façam isso, né? Comigo, com os outros professores, busquem, não deixem de buscar, porque a gente está aqui para isso. E foi um prazer estar com vocês. Eu espero ir a Campina Grande, eu gosto muito daí. Pois venha, está convidadíssimo. E obrigada, Rômulo, e com certeza a gente vai ter aí uma volta. O retorno. Rômulo retorno, certo? E como foi dito aqui, né? Vamos interagir, vamos aproveitar esse corpo docente, que realmente, olha, eu quero dizer, eu já conheço parte, né, dos professores de outras ocasiões, mas realmente é uma turma muito legal, muito boa, com astral, com energia, difícil de se encontrar nos lugares. Então, assim, a gente teve muita sorte com essa parceria e eu espero que ela perdure. Tá certo?
Muito obrigada, Rômulo. Obrigada aos Obrigado, Júlia. alunos. E a gente se encontra amanhã em Campina Grande, né? E na programação de sexta, que a gente tem um workshop com Caio e Carol. Tá bom? Aqui o print, Vamos.